As pessoas frequentemente se dedicam ao que vale dinheiro. E você não está ficando rico. Entendido que Você não gostaria que o financiamento... fechava, mas aqui tudo de alguma maneira se juntou. Olá a todos, meu nome é Júlia Chiskina. Você está no canal dos dirigíveis de nova geração. Solar Group não fica atrás das tendências moda. Apareceu mais um formato de transmissão ou podcast. Esperamos que assim a informação será ainda mais interessante e compreensível. Hoje mesmo temos conosco um grande parceiro do Solar Group. Grupo, uma pessoa importante que tem um enorme significado, em princípio, para os projetos para cada um dos 70 mil participantes, porque está sempre em contato, porque está sempre... Dá um conselho para responder à pergunta, embora não deva... Isso resolveremos. Olá, Serioja. Olá, Júlia. Sergei Shevchenko. A todas as perguntas, de uma forma ou de outra, você sempre se apressa em ajudar a esclarecer, a responder. Aconteceu que, especificamente no início do ano de 2017, sendo já um investidor, se envolveu em conversas com alguns investidores e parceiros no chat. Ou seja, eu realmente trabalhei de fato no suporte. Trabalhei como operador de suporte, trabalhei com recebidas, trabalhou até depois como chefe de suporte, ou seja, já organizou diretamente todo o trabalho, mas não está de forma alguma relacionado com o que o nosso suporte não fica simplesmente nos chats, no vContact, em grupos, Telegram, WhatsApp e outros assim por diante. Isso é uma auto-iniciativa. Nas redes sociais, eles definitivamente não estão vinculados a nenhum suporte. Nós só recebemos respostas no painel pessoal. Perguntas ajudam a esclarecer coisas. Os funcionários de suporte, seu horário de trabalho, sim. Exatamente assim, eles respondem por e-mail. Eles respondem diretamente no bot de forma especial. Telegrama que está indicado no painel pessoal. Eles respondem diretamente no painel pessoal sobre tudo. Contatos que estão indicados lá, incluindo em chat online, diretamente no painel pessoal, de segunda a sexta-feira durante todo o dia de trabalho. Porque no mesmo canal do Telegram já é realmente tão engraçado que eu vejo comentários assim realmente, literalmente, nos últimos dias. Disse que fiz uma pergunta, mas Sergei por algum motivo não quer responder, como se Sergei realmente devesse... Todos se acostumaram, parece ser obrigado. Como isso aconteceu? Deu autoridades. Bem, às vezes eu realmente não quero responder e às vezes eu realmente... Até mesmo o próprio Pavel Filipov também reclama, porque não estou respondendo, embora realmente pareça que de alguma forma não deveria... Você responde, mas não sou pago. Sim, às vezes eu respondo assim, ao mesmo tempo... Pasha diz que podemos chegar a um acordo. Sim, isso aconteceu auto-iniciativa devido a uma espécie de hiperinteresse pelo projeto, que está em uma fase crucial e interessante de desenvolvimento. O projeto virou desde o início, interessante, tornei investidor, e eu não gostava desde o início de como ele funciona. Suporte, eu não gostei da lista daquelas informações adicionais detalhadas que no projeto você pode descobrir mais detalhes. E como é que acontece que um grande projeto que se chamava muito realmente ambicioso. Na verdade, isso provou, começando pelo fato de que o suporte funcionava de forma inadequada. O que você acha? No início me deparei com... O problema era que, sem qualquer justificativa, me negavam em várias situações, o que gerava frustração e incompreensão. Informações que consideravam irrelevantes para si, absolutamente. E isso é simplesmente a primeira coisa que consegui concordar com Pavel Filipov que não se pode fazer isso. O que quer que as pessoas digam, mesmo que seja uma completa... bobagem do ponto de vista do operador de suporte, se isso não, em qual modelo não se encaixa, não é possível ajudar a pessoa de maneira mais eficaz e eficiente. E não há resposta para essa pergunta. É necessário gravar e passar gerência. Foi desenvolvido um regulamento especial sobre como isso fazer e a liderança lê isso, considera, porque nem sempre as pessoas que trabalham 8 horas no chat ficam cansados no final do turno, podem entender sobre o que se trata, o que a pessoa deseja. As pessoas ao chegarem com o problema começam a falar sobre outra coisa. Vezes os pedidos as pessoas podem ser desconexas. Bem, de forma geral, mais amplo do que a competência de um gerente. Nem todos sempre entendem, repito. Sobre o que é o pedido não pode ser rejeitado só porque você realmente não entende do que se trata. Isso foi a primeira coisa que Conseguimos entrar em contato com o Solar Group e mudar. Parece que eles gostaram de alguma forma da minha ousadia ou a insistência com que pedi para fazer isso. E eles me pediram para participar algumas vezes. Eu sentei no telefone para as chamadas recebidas. Aconteceu que não havia ninguém responder à época. No telefone, eu conversei com algumas pessoas que ligaram por... O projeto realmente me interessou, depois eu me sentei como operador no chat. Então, assim, devagar, eu o tempo todo consegui até trabalhar como gerente de suporte. Talvez por causa da sua disponibilidade, clareza e disposição, ou talvez por causa de quê, ou... Conte um segredo. Você tem rede de parceiros? Você realmente é um parceiro de toda a Rússia no Solar Group. Conte-me, por favor, eu realmente gostaria de saber qual é a sua obrigação grosseira no salário.
Você realmente está, sem dúvida alguma, à frente deste departamento. Momentos isso pode ser diferente, hein? A nossa colaboração com a Argo acontece de maneiras diferentes. Atualmente, estou realmente trabalhando na rede de parceiros, tentando formular da melhor maneira possível condições confortáveis, seguras e adequadas para o trabalho dos parceiros em tudo. Mundo global com o Solar Group, para que condições de trabalho eram justas. Eu realmente espero que, sinceramente, além de o projeto ser realizado, embora hoje em dia já possamos reconhecer que ele tenha sido realizado, que seja comercial, os investidores não se arrependeram de ter vindo aqui. Portanto, quando você vê alguma injustiça, como você geralmente acha que é, ou todos nós somos espertos no sofá. Lá quando você está jogando no sofá, por assim dizer, no campo das maravilhas, bem, as pessoas jogam, sabe, as respostas. Todas as perguntas, você acha que deve ser assim? Aqui está mais ou menos a mesma coisa, quando você olha de fora e parece que isso está errado. E demonstra a iniciativa como fazer da maneira certa. Por alguma razão, de alguma forma ou de outra maneira, os organizadores deste projeto não nos mandam para o inferno e consegue colaborar, como me parece, de forma bastante produtiva. Estou entendendo corretamente. A sua formação em questões jurídicas e financeiras ainda importantes e relevantes é condicionada pelo fato de que você, de certa forma, pode ser, e organizador ou talvez um guia em algum lugar. Bem, por exemplo, mudou a pessoa jurídica. Jurisdição mudaram-se para no auto. Foi isso, uma proposta sua ou não? Você tem alguma relação com isso? Não tenho nenhuma relação com isso. Isso foi tratado por Pavel Filipov. Filipov com Sergei Semenov mudaram a jurisdição de Vanuatu de maneira justamente Nakamura exclusivamente por causa de que estrangeiros, devido à situação que está acontecendo agora, no mundo está acontecendo, começaram a fazer perguntas. Essas questões se tornaram massivas, ou seja, têm um caráter massivo. O que fazer se não querem formalizar um ativo nome? De qualquer forma, em breve, oficialmente, nosso projeto acaba. Os investidores se tornarão acionistas e muitos estrangeiros perguntam: e o que fazer se eu não quero? Agora ser verdadeiramente acionista do governo do meu país? Surgirão algumas perguntas. E eu não quero muito isso, me sinto desconfortável. Como essas questões se tornaram de fato muito numerosas. Foi necessário envolver alguns advogados, consultas detalhadas e mais. Essa situação mudaram. Jurisdição, receberam atualizações sobre serviços de compensação e corretagem, licenças necessárias que permitem ao Solar Group operar como uma empresa de gestão, gerenciar ativos. Bem, muitas coisas lá. Nós todos sabemos que você é maravilhoso. Lida com as respostas adequadas às perguntas sobre tecnologias, especificamente sobre Sovel Mesh, sobre até dirigíveis, embora eles estejam começando seu caminho, e questões financeiras do Solar Group. Graças a que? Qual é sua profissão? Em quem você se formou exatamente mesmo? Boa pergunta. Eu estudei para me tornar um gestor. Aqui na estação de metrô Vikino, aqui em Moscovo, anteriormente chamado de GAL, agora GUL, ou seja, antes era conhecida anteriormente como a Academia de Gestão. Depois estudei em outros lugares a experiência de trabalho e experiência anterior, incluindo como advogado. Boas respostas, não é? São assim. E, por exemplo, temos pessoas respeitáveis no projeto, como Alexander Sudorev, por exemplo, Dmitry Alexandrovich do Inove Não Está Você, concordam essas respostas, eles insatisfeitos. Bem, são bastante frequentes, muito frequentes. Confrontos. Sim, a respeito disso que estamos falando bobagens. Eu os entendo perfeitamente. E aqui há opiniões diferentes, porque isso, você sabe, é realmente, de fato, como aqui em um grande coletivo para uma única tarefa comum. É necessário fazer outras tarefas. Não sei bem, para, por exemplo, ir dormir, é preciso construir a casa e comprar o cobertor, não é? Você só constrói a casa, mas ela vai ser desconfortável se não houver um cobertor. É a mesma coisa? E assim, o cobertor é puxado por diferentes pessoas no projeto, em si mesmo, o que também, na minha opinião, é absolutamente normal. Portanto, sim, eu realmente quero, de fato, responder de uma forma que isso foi claro e acessível para as pessoas. Eles entendiam do que se tratava. Por exemplo, as pessoas que ocupam cargos de responsabilidade, elas desejam para que isso não se desvie nem 1 milímetro do que, como soa do ponto de vista da terminologia, ou talvez do ponto de vista... E assim, eles não se importam com que as pessoas não usam essa terminologia, não a possuem, e não entendem se trata
Há uma pessoa que, por exemplo, simplesmente sonha que isso, no ano o financiamento do projeto foi encerrado e gostaria que as pessoas entendessem melhor o que está acontecendo conosco e por que assim, e de alguma maneira, não de outra forma. É necessário recorrer ao jargão, é necessário se comunicar de maneira mais detalhada e eficaz. Assim, o que você realmente pensa, eles vão te entender de verdade. E parece que, aos olhos do especialista tema, que é amplamente reconhecido e amplamente respeitado, o qual você levanta, você, claro, está falando bobagem. Isso realmente acontece muitas vezes, frequentemente conosco, mas, na minha opinião, é um processo absolutamente normal, porque que todos estão fazendo uma grande obra. Bom, E como Sergei Semenov e Pavel Filipov se relacionam com isso? O que você está respondendo em nome da empresa? Ou você sempre diz, essa é a minha opinião? Eu não estou aqui reivindicando a verdade em última instância. sim, nós também discutimos sobre isso, porque, especialmente nos últimos tempos, desde janeiro deste ano 2024, os caras estão realmente bastante insistindo para que eu realmente reproduzia toda essa informação de maneira extremamente detalhada e minuciosa em nome da empresa, que eu compartilho com as pessoas para que eu seja mais responsável, porque me encarregaram há muito mais tempo desde então e ainda hoje continua a ser seus pontos de vista, considerações e perspectivas, o trabalho responsável na rede de parceiros. Porque estou tentando, claro, definitivamente me desvincular. Tenho opinião diferente. Quer dizer, bem, aconteceu que estamos colaborando, mas as opiniões são diferentes sobre o que... Então, Sim, você quer ser honesto consigo mesmo. Um parceiro que fará uma reclamação e estará pronto para isso. Discordantes com o Solar Group e ainda vão exigir algo. e isso também, mas eu realmente quero que seja o mínimo possível. Ou talvez algo mais. Responsabilidades, não fazer nada e ganhar mais. Geralmente, em termos de investimento, quão educado você é um pouco. Até que ponto exatamente você está realmente envolvido com o solar? O Solar Group enfrentou desafios recentemente. Com o investimento, como você se envolveu esse tema? Fiz muitas perguntas de uma vez e todas. Eles são realmente tão complicados porque até que ponto você é educado? Ou seja, resulta que até que ponto você tem uma ampla compreensão sobre investimentos. Eu sei que no banco online há um corretor. Isso. Aqui terminavam meus conhecimentos até o Solar Group. Aqui pessoas diferentes vão te dizer coisas de maneiras variadas e diferentes. Absolutamente todos nós queremos ter um pouco mais de tranquilidade. Ter confiança, estamos fazendo tudo da maneira certa. Isso nos dá a impressão de que tudo ficará bem, com certeza, sem dúvida. E é exatamente esse setor de investimentos clássicos que convence a todos. No fato aqui tudo é exatamente assim. Porque lá, na verdade, as coisas são muito simples. Regulação. Mas isso não é verdade. Não é assim que funciona. Alguma grande Apple, o Google, eu não sei, alguma Pavel Durov, eles também têm ações. Pavel Durov disse algo errado. Não se apresentou bem, ações estão caindo para baixo. E você não enriquece. Era isso que eu queria te dizer. Porque, e a seguir vem uma explicação simples. Nós temos regulação, e uma vez que temos regulação, significa que nós, sem dúvida, não somos trapaceiros, e é impossível errar lá. Isso realmente não é verdade. Há uma enorme quantidade de golpistas que muitas vezes realmente entram sob reguladores, trabalham, falem. Existem empresas que falham muito esplêndida e exatamente assim sob regulação. E os investimentos clássicos não são tradicionais. Dão a você garantias de rentabilidade, por mais que nos contem todas essas coisas. Os companheiros educados agora sobre o que é necessário saber, estudar a documentação, tirar as conclusões corretas, olhar para lá e para cá, coisas e coisas. Não há garantias lá você se tornará super rico, bem, definitivamente, absolutamente não. Aqui há apenas sorte. Apenas fortuna, apenas sorte. Não, não é fortuna. Esses caras realmente fazem muito mais trabalho e de maneira extremamente eficiente, concordando em simplesmente ganhar menos. Mas há muito mais. Se pegarmos o valor total de todos os investidores no mundo todo, por exemplo, pessoas que se movem assim, ou, caso contrário, inovações, progresso, eles investem seu próprio dinheiro, empreendedores, para que algo realmente, de fato, aconteça com esse dinheiro, de modo que, então, realmente, claro, lá estará, de 80% a 90%. Serão exatamente, de fato, investimentos clássicos e todos os outros, isso é capital de risco, em diferentes manifestações absolutamente diferentes. E aqui eu tenho exatamente um venture, diferentes formas, está bem próximo. Portanto, não se pode dizer que eu exatamente lá consigo imaginar bem o que estou fazendo. Ou seja, do ponto de vista do mercado clássico de investimentos, eu sou exatamente esse tipo de pessoa não muito esperta, mais romântica, na verdade. Embora eu, claro, pense de forma diferente, eu considero que, sem dúvida, um empreendedor deve ser exatamente isso. Interessado em levantar o assunto ao qual você pode se aproximar, entender a equipe e assim por diante.
e você quer levantar essa questão, e não apenas olhar para números secos e talvez simplesmente especular, as pessoas nos próximos 5 anos será assim, como nos 5 anos anteriores, ou algo influenciará em que isso não será assim, mas de maneira alguma, de outra forma? Mas você ainda, por algum motivo, antes do Solar Group na vaquinha. E mesmo lá, lembro que estávamos conversando sobre no canal, mencionaram um momento em que, na sua época, você realmente colocou todos os seus bens no cartão e foi para o crowdfunding. Embora até o Solar Group, de forma alguma, muito menos pessoas sabiam sobre o crowdfunding na Rússia. Para fazer um segundo investimento adicional condicional necessário, na empresa Sovelmesh, eu vendi o carro. Praticamente nova, comprei uma antiga quase para mim. Mas a situação da minha vida à época me permitia isso. Eu realmente não precisava muito do carro. Mas por que você acredita no que você vê os benefícios em que você vê a direção, o que você está pronto para uma aventura? Se considerarmos os avanços mais significativos, os avanços reais e tecnológicos e em TI assim por diante, mais frequentemente, por exemplo, todas as pessoas que fizeram esses avanços, subordinando-se uma equipe de pequenas pessoas de sua vontade, brigando com a todos, mas conseguindo o que queria, na posição de todos os demais. Quem fazia isso era ingênuo. Realmente, se apenas levantarmos os materiais, certo. Disseram o que escreveram, foram avaliados. Disseram que eram completos idiotas e não vai acontecer nada. E no final as pessoas lá mudaram uma indústria. Portanto, essa é uma questão muito complexa e ambígua. De qualquer forma, eu bem percebo o capital de risco, investimentos exatamente e detalhadamente e meticulosamente do ponto de vista do empreendedorismo. Ou seja, você definitivamente não quer comprar tijolos condicionalmente e entender como fazê-los de maneira mais eficaz e eficiente, e posso eles sejam melhor, mais barato, ou seja, dentro de você vive realmente um empreendedor. Você quer construir processos, criar e desenvolver ainda mais e também ganhar com isso. E você entende que comprar e vender tijolos, isso é um lucro. E se você agora inventar algum processo tecnológico que será melhor do que os outros e os tijolos serão melhores e mais baratos, você ganhar muito mais. E ainda criará algo significativo e interessante. Mas ao mesmo tempo você entende que há risco, sem dúvida alguma, como em qualquer empreendedor. Ou seja, você de fato simplesmente está com isso dentro. Concordo, você está preparado para isso. Entendo certo. Então, claro, o risco, isso é uma nobre causa. Todos falam sobre isso o tempo todo. Nem todos se sentem bem, viver, e isso é absolutamente normal. E também precisa ser entendido. Se falamos com você sobre isso, aqui está o mundo dos investimentos, e nele há O mundo dos investimentos de risco cresce rápido em último tempo. Se nós pegarmos de uma maneira geral, em princípio, no restante do mundo, geralmente há poucos investidores lá. Não importa sejam-se de capital de risco clássicos ou outros, não há realmente muitos deles, na verdade, Nem todas as pessoas se sentem confortáveis com isso, e isso é absolutamente normal. Então, por gentileza, pare, meus amigos. Eu entendo que o podcast é muito interessante, mas eu tenho uma informação realmente muito importante para você. Como você sabe, estamos agora na 19ª etapa, projeto Sovelmesh, e em breve iremos para a fase final. É necessário para fechar o financiamento. E também estamos praticamente chegando ao final da rodada 0 do projeto dirigível de nova geração, que é extremamente importante. Portanto, se você ainda não está participando desses projetos, clique no link na descrição, conheça e descubra mais sobre os detalhes. Condições, conheça detalhadamente como se tornar um participante e não se esqueça de se inscrever em nossos recursos informativos do VContact, YouTube e outros recursos e similares. Os links estão na descrição. Vamos refletir sobre o tema: quais estratégias existem no investimento? Alguém toca o hamster, alguém especula, alguém está sentado e comprou ações, eu não. Sei de algum grande banco ou instituição financeira russo. Fica rendendo 3 copecs. Ele realmente acha que tem um aumento. O que você acha dos prós e contras? Você já ouviu falar sobre várias dessas esquemas de investimento. Algumas, outras ou talvez todas. A partir de quê? Da sua opinião? Sou romântico, empreendedor interessado em fazer algo, conseguir algo por conta própria, criar processos. Você está pisando no hamster? Não. Por favor, por gentileza. Provavelmente porque falta tempo. Ou seja, talvez se eu não tivesse que comunicar-me constantemente com os investidores Sovelmesh, então você poderia ter batido por curiosidade. Sim, inclusive por causa do lucro, porque há alguma chance de que lá talvez apareçam alguns dinheiro. Para nosso grande pesar, infelizmente, são bastante pequenos. Você comprou Bitcoin?
Não, não comprei. Por quê? Não sei, eu sabia sobre eles. Eu tinha bitcoins que eu consegui de graça. Alguém fez um pagamento em seu tempo, por gentileza. Alguém dos clientes. E não apenas me pagaram com eles. E eu recebi um prêmio inesperado e inesquecível por essa besteira. Naquela época, ele custava um dinheiro engraçado, algo em torno de 10 centavos, na minha opinião. Eu morava então, uma vez em Moscovo. Se pode dizer que tratei isso levianamente. Salvei tudo isso que eu tinha, mas me roubaram o laptop. E eu já me lembrei, não sei, talvez, provavelmente, há 3, 4 anos sobre isso, ouçam, e de fato, no notebook que me foi roubado em Juliebino, que era importante, na minha época eu tinha bitcoins lá, e quanto, eu nem me lembro, para ser sincero, sinceramente. Bem, um Bitcoin agora custa $63.000. Sim, eu realmente entendo. A resposta à pergunta é não. Porque, não sei. Quais estratégias de investimento você gosta? Quais não agradam e por quê? Eu gosto muito de ajudar as pessoas que querem alcançar algo definitivamente. Mais uma vez digo, estudar a documentação de grandes empresas para entender o quanto eles vão crescer, isso é chato para mim, não gosto. Se eu realmente acreditasse que, de fato, verdadeiramente, absolutamente, completamente, isso garante que a rentabilidade traga algum retorno significativo, possivelmente eu estar fazendo isso. Mas como eu realmente conheço um monte de exemplos em que as pessoas fazem conclusões erradas, e na maioria das vezes isso acontece em conjunto com todo o resto do mercado e eles queimam, e também como todo o resto do mercado e mais esforços de 5, 6 anos que eles acumularam até então. Você está falando sobre garantias, mas você sempre responde frequentemente, regularmente e consistentemente aos mesmos comentaristas, sobre Sovelmesh e assim por diante detalhes. Você veio aqui em busca de garantias, isso é engraçado. Você não está se contradizendo. Não, que não é contraditório, porque eu te disse que eu estaria talvez até mesmo fazendo isso chato. O negócio por dinheiro, se entendesse que lá é um pouco mais do que apenas mais garantias de que você vai ganhar, então aqui é definitivamente muito mais arriscado. Eu concordo, aqui em Venture voar com tudo. Isso é realmente direto para... Olá, mas no entanto, aqui é interessante. Para alguns não, mas eu acho realmente interessante aqui. Essa é a minha escolha. Além disso, eu entendo que foi exatamente graças a isso, de forma considerável e impactante. Para pessoas como eu, na verdade, e na verdade realmente, de fato, ocorre um movimento e acontece também na economia e nas tecnologias, e se nós vamos olhar para a historiografia existente que temos agora. No mundo, em princípio, está descrito como isso aconteceu. Sempre alguém achava dinheiro para alguém, dava são ou conhecidos, amigos ou alguém mais. Se alguém não agir a tempo, encontrou dinheiro, não se apressou, nada acontecia sem isso, lentamente. Portanto, sim, isso é realmente muito interessante. Isso oferece uma oportunidade para o crescimento do nosso ego, nos agradar que não vivemos esta vida simplesmente à toa. Isso é muito mais interessante do que se preocupar ou até mesmo exclusivamente com a renda. Acho que grandes parceiros Solar Group, eles estão assentados agora, acenando e apoiando você. E, na sua essência, vocês são realmente grandes assim. Motores de marketing, porque na essência, você essencialmente atrai pessoas no projeto de alguma forma que seja conveniente para você. E você ainda está lutando contra aqueles... Quem faz alguma anti-BR tenta de alguma forma criar uma reputação negativa para o projeto. Luta contra eles como você ensina a sua rede a lutar, você realmente ensina isso de fato, realmente. Sim, claro, diariamente. Na base trabalhamos objeções. As pessoas vêm todos os dias, falam especificamente falando, mas como assim? Eu fui registrado lá, aproveitei um excelente e verdadeiramente memorável e inesquecível. Sua proposta de parcelamento, eu gostei de fato que se pode sim fixar o valor lá e verdadeiramente, realmente pagá-la em 1 ou 2 anos, isso é incrível. Mas eu encontrei isso na internet e aqui estou eu. Não sei se realmente devo continuar pagando ou não. Por um lado, tudo é tão bom, sim, que você tem que estar lá, trabalhar essas objeções ponto a ponto, e fazer isso de uma maneira que a pessoa conclua por si, porque é sem sentido colocar uma pessoa em convencer de algo, ele será novamente convencido na internet e farão isso muito melhor do que você. Se você quer trabalhar a objeção, precisa dar a uma pessoa alguma comida para alguma reflexão com a qual ele já poderá trabalhar sozinho, e isso fazemos todos os dias. Claro, funciona. Eu acho que sim, claro, funciona, porque é simplesmente contra Sovelmesh avança. Não tenho medo de realmente dizer essa palavra como se soava pomposo e completamente idiota, uma verdadeira informação. A guerra com a qual eu já me deparei muitas e muitas vezes, realmente, na verdade, incluindo conversando gestão do VKontakte. Vamos detalhar isso aqui.
Certamente muitos não assistiram meu canal. Ele é verdadeiramente muito modesto, compacto. Vamos falar sobre essa situação. Estamos escrevendo para a administração do VKontakte? Nós somos assim. O nosso canal está definitivamente sendo difamado aqui. Remova comentários, estou entendendo corretamente. No VKontakte respondem. Por exemplo, sim. Existem outros. Os motivos para se comunicar e as razões, você não pode fazer publicidade. Lançar a campanha, ela definitivamente não é aprovada pela sua comunidade. Isso também é uma boa oportunidade para conversar sobre o que fala. Também absolutamente, ou seja, de maneira absolutamente completa e total, todas as regras, todas as condições foram cumpridas. Lá também há uma série de alguns pontos específicos e detalhados. Não estamos violando nada. Eu definitivamente consegui uma vez. Por favor, por gentileza, se possível, entrar em contato com um administrador mais ou menos sensato, gentilmente. Ele era o principal líder do grupo de moderadores. Alguém que disse sim, vejo, indeed, actually, a sua situação, vou ajudá-lo com certeza. Às vezes acontece, então vamos entender. Solicitou a lista de documentos que eu lhe forneci. Quais documentos eles pedem? Havia muitos documentos e relatórios detalhados sobre a empresa, sobre o qual estamos falando especificamente, até a certificação. Então, há lá algumas postagens nós consideramos, nós falamos sobre o laboratório e assim por diante. Em seguida, eles perguntaram se ela estava certificada e assim por diante, porque pedimos para remover os materiais, que falavam que tudo isso era uma farsa. Vila, não há nada disso. Muitos documentos foram solicitados, entre documentos solicitados da Solar Group, ou seja, houve uma correspondência muito ativa. Depois de algum tempo, o administrador desapareceu algum motivo, tempo, e depois em vez dele já responderam um pouco mais de tempo, o suficiente. Formalmente, que o VKontakte não é de forma alguma obrigado a fornecer uma explicação detalhada por qual razão especificamente. Por alguma razão, por causa disso, eles fazem ou não fazem algo. Ou seja, houve alguma comunicação com pessoas adequadas. Tempo, então tudo voltou a ser como antes. Como compensar isso? Bem, digamos, perdas reputacionais? Não só todos nós entendemos perfeitamente que existem simplesmente haters que recebem salário apenas para isso. Eles jogam lama, chamam de golpistas de todas as formas possíveis. Chamam, todos vocês sabem muito bem, não vou listar. O que você está fazendo para melhorar a reputação? O que ajuda? Quais ferramentas? Bem, na minha opinião, o mais eficaz, embora ele o mais lento e menos abrangente desse tipo, mas isso é mais detalhado e informativo, proporcionando uma visão mais completa. Aqui está o trabalho sobre objeções em grupos. É mais fácil deletar o comentário de ódio do que responder a ele. Dependendo de qual, nós certamente também não devemos ser tolos aqui. Se pudermos extrair algo do comentário, benefício dando-lhe um bom resposta de venda pode não ser removida. Vamos ver isso. Um desses casos, digamos um pouco na moda, temos um grande e interessante post, que é detalhado, e que eu escrevi, um homem chamado Dmitry com a proposta de alugar. Integração para a empresa Sovelmesh, pode ser assim. Claro, sim. Um certo Dmitry pode escrever, oferecer a algum blogueiro tema. Claro, temos um enorme número de parceiros que tentam ganhar dinheiro para alguns isso. Portanto, é exatamente promovendo informações sobre o projeto, informações do projeto divulgadas, incluindo, claro, ao conversar com blogueiros. Ele escreve, Sovelmesh é este blogueiro desde 2017. Ele escreve, começou a se aprofundar, desenvolve motores elétricos, citação, que supostamente e frequentemente gastam menos energia. Como você comentaria isso? Escuta, eu acho que entendo do que você está falando. Se nós nos entendermos corretamente, entenderam, o post se chama Como é fácil arruinar a reputação. Então, é sobre isso que estamos falando. Então, veja só. Por favor, preste atenção por um momento um pouco mais. Descobriu-se que a Sovelmesh está desenvolvendo motores elétricos que realmente, de fato, supostamente gastam menos energia. Por quê? Eu acho que a pessoa realmente se entregou. Ele é infiltrado. Eles colocam em dúvida, mas digamos assim, pessoas razoáveis, mais instruídas, digamos assim, haters experientes e influentes, incluindo blogueiros. Bem, existem esses podcasters oficiais e também são extremamente conhecidos, populares e reconhecidos por muitos no mundo. Mídias sérias o suficiente como Komsomolskaya Pravda, que apresentam isso de forma mais competente, de maneira clara, detalhada e minuciosa e de maneira precisa, pendurando, dar conversa fiada às pessoas. Aqui a pessoa disse que supostamente isso, sim, ele condenou a tecnologia sem provas, de forma alguma, absolutamente. A tecnologia que é amplamente reconhecida e amplamente utilizada é patenteada como mínimo do Rospatente da Federação Russa. Como você sempre gosta de responder. Protocolos. A pessoa pelo menos agora acusou de corrupção de pessoas que estão diretamente envolvidas no Rospatent, especificamente. Pessoas que certificaram o laboratório. É uma organização estatal, um órgão do governo, que certificou o laboratório Sovelmesh. E lá tem muito mais
Fiz isso simplesmente com uma frase, supostamente. Uma palavra sim. Ou seja, a ideia é realmente, de fato, por si só. Nela investem também grandes, renomados e importantes desenvolvedores, motores elétricos e não apenas solver mesh. Há uma enorme quantidade de patentes para combinar as bobinas de maneira muito eficaz no Japão, Alemanha, na América e assim por diante. Ou seja, é realmente um tema muito sério, fácil achar materiais na internet. Tal palavra e tais postagens são feitas para que uma pessoa preguiçosa, e todos nós somos preguiçosos, leu apenas este post, ficou chateado, tirou uma conclusão e fechou para sempre este tema para si. Ninguém, bem. A maioria definitivamente não vai verificar novamente. Esclarecer, pesquisar no Google, etc. Eles ficarão satisfeitos, opinião. Pessoas são preguiçosas, mas necessário aos seus assinantes de forma a negar as habilidades e capacidades cognitivas mentais analíticas? Veja escrito. Que supostamente gastam de forma significativa menos energia. E eis o problema. Os inventores têm tecnologias, mas não têm dinheiro. Como é isso exatamente? Que tecnologia existe? Cabeça Dmitry Alexandrovich. Está no papel, mas não há dinheiro para realizar. Entendo a frase assim. Que tecnologia? Das bobinas. Está definitivamente escrito um pouco acima que essa tecnologia não existe. Ou seja, a pessoa escreve um pouco na frase acima que não há tecnologia, mas um pouco abaixo na proposta escreve que se dane. Ela está definitivamente lá, com certeza, mas não há dinheiro. Então tudo pode acontecer? A próxima frase também me agrada. Ele é solicitado a filmar para narrar pessoas sobre a mais promissora empresa russa que pode ser investido e gerar enormes lucros. Dinheiro, quando esses motores começarem a ser produzidos, eu, claro, não me atrevo novamente a dizer eu sou a última instância, mas na minha opinião ninguém nunca. Não prometi que todas as pessoas ganhariam enormes quantias de dinheiro. O líder da empresa Solar Group foi: sempre, você quer realmente ajudar um engenheiro russo a se realizar. Com essa ideia dele, vamos ajudar. Você sabe, na minha opinião, não há problemas nisso. A empresa está em um nicho de mercado muito sério, competitivo, desafiador e dinâmico, que tem o direito de ser supervalorizado quanto mais ainda mais significativo e importante e absolutamente crucial, custasse. Motores elétricos assíncronos. Aproximadamente bilhões são produzidos no mundo. Quando o projeto começou, 7 bilhões de unidades eram produzidas por ano. Atualmente já são produzidos cerca de 15 bilhões por ano. Está sendo reparado, ou seja, é realmente uma área incrivelmente muito, muito grande. E a tecnologia que está sendo desenvolvida pela Solvel Mesh, ela diz respeito a esses motores diferentes. Não é coisas novas. Motores é um upgrade especificamente dos assíncronos. Portanto, por que não podemos simplesmente contar às pessoas e sobre grandes quantias de dinheiro emitir? A previsão é tão pessoal e você pode justificá-la de alguma forma. Você não acha que isso é uma manipulação? Pedem-me para contar que você vem aqui e você ganhará muito dinheiro aqui. Escuta, isso é uma manipulação normal. Absolutamente, porque de fato são clássicos. Os investidores, eles gostam de manipular isso. Eles dizem que, na verdade, se promessas exageradas, como eles os chamam imediatamente de promessas, e não previsões como na real, ou seja, eles trocam um pelo outro para que o texto deles de alguma forma pareça melhor. Eles acreditam que se te oferecem de maneira extremamente generosa, são 100% golpistas. Novamente, as pessoas que dizem isso de fato, realmente, de verdade, aparentemente, acreditam. As pessoas a quem eles contam isso, idiotas que não conseguem simplesmente olhar para os lados e ver em exemplos, na verdade, ou seja, há uma enorme quantidade de negócios onde o negócio é realmente previsto de forma muito séria. Outra questão é que esses investimentos adicionais, há menos projetos no mercado atualmente. E se eles realmente existem, então é um venture. Nesse caso, o venture capital existe. Ele não é ilegal, ele não é de forma absolutamente alguma legítimo. Imagine uma pessoa lutando por 20% ao ano e isso é considerado realmente muito legal. Em investimentos clássicos, e aqui alguém chega e diz, escuta, ouça 1000 percentuais em 3 anos real. Se você for normal, cara, você entende o que significa. Qualquer negócio realmente pode não dar certo. Pode não ser esse dinheiro. Portanto, você deve se interessar apenas porque você disse exatamente 1000, em que você se baseia. E a pessoa te diz por que ela pensa assim. E como é exatamente alcançado esse 1000? Por que você pensa assim exatamente, talvez, de onde você está partindo? Você olha. Você olhou o que a pessoa te contou e ele não considerou isso, por exemplo. Eu não vou lá, a pessoa está se enganando. Você vê, as conclusões simplesmente parecem entendível, tudo se encaixa, mas você, por exemplo, não acredita em tal sucesso, que isso também é psicologia.
Tudo bem, você não vai mais assumir a responsabilidade e dizer que se lá 1000% em 3 anos significa que são golpistas. Bem, isso é ser louco porque existem tais exemplos. Bem, eles simplesmente existem e há uma porção de exemplos, onde nem mesmo há negócios, mas esse dinheiro existe, entende, né? E há negócios onde há esse dinheiro. Bem, vamos discutir sobre não. Incluída no registro do Banco da Rússia. Neste ponto, nosso blogueiro diz que poderia-se encerrar esta revelação de maneira completa e definitiva. Quem pode perguntar do Estado quando emitem licença golpistas? Alguém perguntou? Não. Sim, lá existem diferentes mecanismos que permitem recuperar parte do dinheiro, algo mais. Não se trata disso, mas sim de você não está lá, é um golpista. Podemos dizer claramente a todos que vão assistir, por exemplo, nós dois agora refletindo sobre isso, de fato, realmente, certamente, após que este instrumento foi escolhido, não apenas assim, de forma cuidadosa, com cuidado para com o investidor, porque quanto menos dinheiro gastarmos, quanto menor a execução do projeto, menos investidores haverá. Quanto menos investidores houver, mais um menor pessoas vai ser dividido. O lucro, consequentemente, eles ganharão mais. Nós não diluímos as participações. Se agora formos considerar de maneira significativa itens essenciais como sendo mais caros, ferramentas, por exemplo, registraremos um fundo separado na Rússia para que os investidores russos lá pagarão uma montanha de impostos de imediato. A regulação vai custar uma fortuna. Mais adiante, depois as pessoas estarão a receber menos dinheiro. É isso, ou seja, e quanto a nós, para a realização do projeto, desculpe, eu demoro a responder. Temos um projeto em andamento e assim o dinheiro está sempre em falta. O projeto que temos é incrível várias vezes, mudou um pouco mais durante o processo, ficou mais caro e não apenas porque a pandemia aconteceu, Bem tornou-se mais amplo. ampliou mais que pensava que era certo absolutamente. Portanto, hoje, como é frequentemente mencionado por Dmitry Alexandrovich, cada moeda, cada rublo, ou talvez que excede, o plano entra, torna-se de maneira simplesmente dourado, é assim que é. Era sem dúvida tolo inventar, do nosso ponto de vista, os investidores que acreditaram nisso e dos organizadores, dos iniciadores do projeto, foi bobo fazer a ferramenta que não se importa com isso. Portanto, ele foi feito, ele é absolutamente legítimo. Em uma situação como essa que acontece no mundo, por algum motivo, os investidores de países ao redor do mundo estão mais interessados em dinheiro em uma empresa no paraíso fiscal. Depois o dinheiro é enviado para a Rússia, offshore. Naturalmente, ele escreveu sobre offshore. Ele já olhou imediatamente que o fundador, uma certa Solar Group Limited em Vanuatu. Essa já é uma informação antiga. Esta é uma zona offshore de confiança? Não, eles não publicam relatórios e processá-los é de fato praticamente impossível. Existem empresas legais trabalhando em rede. Em todo o mundo é maravilhoso. E o mesmo Donald Trump, que alguém ama enquanto outros não. Respondendo à pergunta o que ele gostaria de fazer na vida, se ele tivesse uma segunda chance, condicionalmente, diria que se eu tivesse que fazer tudo do zero, então ele encontraria uma ótima empresa de rede e construiria um negócio lá. Por que em rede? Porque não há limitações, é possível ganhar todo o dinheiro do mundo. Portanto, se agora mesmo simplesmente começar a publicar isso, tudo pode parar muitos investidores e dirão, pessoal, vocês têm um dinheiro muito caro, você paga muito aos parceiros, 5 e 10 começarão a dar conselhos. Eu tenho um marketing melhor. Advogado, contador, melhor barato. E nós temos 70 mil investidores, você imagina? Ou seja, isso é consciente? Posso estar enganado que isso exatamente assim é assim mesmo. Ou seja, para evitar exatamente a influência. Escutem. Vamos imaginar um chat de mães do grupo da creche. Lá tem aproximadamente cerca de mais ou menos, o mesmo acontece 20 pessoas lá até, lutas de sangue estão acontecendo, 70 mil pessoas. Eu concordo com você, parece que seria assim. Tudo certo? Provavelmente isso é uma expressão clichê para hoje. À noite, há um grande número de exemplos onde, por exemplo, como os investidores com seus conselhos derrubaram mais de um fundo. Além disso, para polir a contabilidade de maneira eficaz, é necessário conduzir certa moda, o que também é caro. Muitos haters nos dizem, vocês têm aí no contrato escrito que deve ir ao tribunal britânico e processar, mas você escreveu isso para não ser possível. As pessoas também não se aprofundam um pouco mais na situação, como no Tribunal do Reino Unido, isso é normal. Eu entendo que a pessoa que investiu $500 ou 1.000 e atualmente vive em Saratov, ele faz isso. Não vai haver, isso é claro, certamente, mesmo que em Moscovo. E quem investir $10 mil vai se estressar. E online encontrarão como assumir riscos. Eles vai ser mais fácil fazer no tribunal. É muito mais fácil na Grã-Bretanha do que no tribunal em Moscou. Temos um grande número de empresas, realmente, até mesmo com participação do governo. Nos contratos está estipulado o Tribunal da Grã-Bretanha
porque lá não é transferido audiência judicial como temos atualmente. Lá não há um tribunal tão engajado por a opinião dos empresários como a nossa e assim por diante. Lá é realmente muito mais fácil processar, ou seja, tudo o que você precisa é de uma conexão básica de internet. E não sei o conhecimento de inglês para contratar um advogado, ou seja, de fato, este é o mais popular opção para investidores de todo o mundo. Bem, e naturalmente ele passou pela tecnologia. Escreve que se o inventor tivesse criado uma tecnologia que aumentará a eficiência da produção em menos 1%. Por essa tecnologia, todas as empresas do mundo lutaram até a perda de sangue porque o negócio sempre busca como aumentar a rentabilidade. Como assim, Dmitry Alexandrovich, toda a sua consciência? A vida estava se encaminhando para juntar dinheiro do povo finalmente realizar a ideia na prática, de fato, realmente se... Ele sussurrou em algum lugar, de alguma maneira, de alguma forma como isso é comum. Acontece fóruns, festivais e outras coisas, e algum grande empresário, investidor respeitado, uma grande empresa só saberia, é claro. Sim, ela compraria tudo com tudo. Isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas se ocupam com o que vale a pena, dinheiro, e não o que é de fato realmente mais eficaz. Sonham em combinar as bobinas, elas também e mais, ou sonharam em seu tempo, lá ainda literalmente. Há 20 anos, praticamente todos que trabalham com desenvolvimento, motores elétricos energeticamente eficientes, mas chegaram à conclusão, é impossível fazer isso de uma forma ou de outra, ou talvez de uma maneira diferente, possivelmente em um caso isso é realmente muito complicado. E não é possível multiplicar, fazer produção em grande escala. Em outro caso, isso não é eficaz. Lá a conversa é sobre conexão paralela e sequencial. Ou possivelmente, assim como a BBC, o MINS tem patentes para enrolamentos combinados, não conseguiram realizá-las. Aqui está a resposta para você imediatamente. O que se então de alguma maneira estariam ocupados? Eles estavam fazendo isso, eles gastaram com isso. Dezenas de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Eu posso entender. E eles não conseguiram. O primeiro a conseguir? O tio Deselengrado conseguiu, talvez. Absolutamente correto, o primeiro. E é simplesmente fácil verificar que há. Ele conseguiu, mas ninguém quer. Ele explicou em algum dos seus vídeos que, na verdade, o que ele realmente conseguiu concretizar no final, talvez a vida, ela arrisca o que está escrito em alguns livros didáticos, de vez em quando. Corrige a teoria muito importante que foi escrita há 100 anos. Entendido por quê, certo? Porque essa teoria foi escrita quando não havia mais uma questão a qual ela está sendo aplicada agora. Sim, mas há haters que escrevem no YouTube. Olá, eu sou físico, sou engenheiro, bem, o que você está dizendo? Abra a página 108 um pouco. E há pessoas que explicam que o conhecimento é só de ouvir falar. Isso é uma coisa que não poderá ser aplicada. Você pode ter conhecimentos enciclopédicos maravilhosos, mas você não conseguirá sobreviver no campo, mesmo sabendo como... Por quê? Nunca experimentei alguma vez antes. Não tentou, não entende como fazer isso. E nunca você conseguirá distinguir o erro na teoria e entender por que não funciona. Onde está a pessoa comum que não conhece as teorias, mas passou a noite no campo, por exemplo, ele imediatamente entenderia onde estava o erro e resolveria. Ou seja, tudo é realmente muito simples. Dmitry Sanish contou muitas vezes, frequentemente, sobre a teoria do campo magnético, girando muito lentamente, como é descrito nos livros didáticos, e como ele se imagina de alguma forma ou maneira que ele nunca imaginou antes, o que lhe permitiu dar certos passos adicionais, significativos e impactantes. E mais uma vez eu digo aqui, está uma pessoa dizendo que se lá pelo menos 1% poderia ser aumentado, isso é tudo. Se isso fosse comprado por alguma razão, ninguém na Sovelmesh não chegou e nenhum protocolo foi contestado. Existem exemplos de muitas pessoas sobre isso. Não prestam atenção quando grandes empresas compram projetos tecnológicos menores e importantes e encerram esses projetos. Mas os grandes tios aparentemente são essas grandes empresas. Não investem na Sovelmesh, escreve nosso blogueiro. Provavelmente porque as tecnologias que funcionam e as que não funcionam... Investem? Neste ano, há apenas investimentos adicionais em $400 mil, $600 mil. Nem no site da empresa, nem na internet há informações disponíveis. Informações confirmadas de que o motor elétrico da Sovelmesh gasta menos energia do que qualquer outro motor de maneira extremamente eficiente. Significado motores Sovelmesh. Significa motores Sovelmesh. Significado motores? Sim, são tecnologias e não motores. Tech e não motores. Os motores foram produzidos pela mesma como o próprio Siemens, eles não são de fato Soulmade. Eles foram produzidos pela Siemens, ABB, e mais alguém os produziu. Soulmade atualizou-os com sua tecnologia. Mostrar, vejam pessoal, aqui estão os protocolos de teste da Siemens.
antes de ser refeito, talvez até, e nós os comparamos com os deles. Indicadores que dizem eles se diferenciam costura. E, a propósito, há empreendedores em relação a esse fato. Rússia, que ganhou o processo, tendo em mãos a conclusão de forma definitiva e irrevogável, parecer técnico sobre o laboratório na Sovelmash, ou seja, temos que os tribunais reconhecem que o laboratório na Sovelmash existe e está acreditado, um órgão estatal, mas não há informações específicas e detalhadas sobre este camarada. Vamos falar mais uma vez do i9 não produza uma pausa. Sovelmash não fabrica motores, existem tecnologias. Fazer e produzir são coisas diferentes. Se precisar fazer um motor adicionalmente para testar, sua tecnologia fazem... Claro, eles vão prototipar e lançar os modelos de instalação, partidos assim por diante. Mas não se cria produção, mas uma empresa de engenharia, e nenhum hater falou sobre isso uma vez. Pode-se dizer que a Sovelmash não produz nada, e isso é verdade. Eles realmente atraem investimentos de maneira muito eficaz há 10 anos, embora, na verdade, de fato, não são 10 anos. E dizer que é uma empresa de engenharia, pronta e capacitada, criar meios de produção desses motores elétricos energeticamente eficientes e extremamente sustentáveis. Desenvolver qualquer modelo de motor elétrico assíncrono no mundo, te dar os meios de produção adequados e colocá-los na sua produção, sobre isso ninguém mais disse que eles não podem fazer isso. Eles não falam sobre isso de forma alguma, porque Dmitry Sanich realmente gerou muito hype com a roda motor, ele fez uma roda motor assíncrona, ou seja, o pessoal ficou realmente impressionado, foi muito legal. Aquele que entende do que se trata, sim, não. Entende que há rodas motor que os chineses fizeram. Atualmente, se você pesquisar no Google, o sobrenome do i9 estará ao lado da primeira roda motor. Exatamente. Foi um hype tão interessante e poucos entendem do que se trata. Não rodas, sim que Dmitry. Sanich mostrou a tecnologia dessa forma. Que até assim é possível fazer um assíncrono, graças ao fato de que você conecta as bobinas assim, e não de outra forma. Eu vejo a placa da Sovelmash simplesmente em Alabchevo. Nós não produzimos de maneira alguma roda motor. Sabe, talvez eles venham a produzir, mas novamente algumas partidas de instalação adicionais necessárias para isso, para que o cliente possa pagar completamente e de maneira que, de forma definitiva, o pedido. Vendo que aqui estão os meios de produção, aqui estão eles. Documentação para a produção, aqui está o lote de instalação, por favor. Agora você pode produzir. Pode ser que até a Sovelmash precise de algum produto, produzir diversos produtos variados no mercado para que provocar os fabricantes a começarem a trabalhar com a Sovelmash. Esta também é uma história absolutamente normal, porque para arrancar alguém do conforto de uma forma que seja verdadeiramente significativa, impactante e duradoura, empresário renomado e experiente que produz motores elétricos, ele precisa de... Você recomenda isso? Na Sovelmash, eles estão seguindo seu próprio caminho, e você só os apoia... Dmitry e Sergei Alexandrovich estão ótimos. Se comunicam, respeitam-se e constroem. Planos conjuntos e discussões para o futuro. Portanto, é assim mesmo. Webinar toda semana. Toda semana as mesmas perguntas são feitas. Mas mesmo assim, no chat você é bombardeado de perguntas. E que tal vocês não estarem conosco? Atrair novos investimentos? Primeiro vocês precisam nos provar que não investimos em vão na Sovelmash. É um tema realmente normal, na verdade. Se você se desprender dele, do fato de estarmos no mercado, que é de alguma maneira o capitalismo, no quintal seria definitivamente legal, claro. Eu também gostaria de, além disso, receber dinheiro na Sovelmash e parte deles transferir para outros projetos. Que quando eu receber o dinheiro na Sovelmash, eu não sei dirigível precisará dinheiro. Qual etapa haverá no dirigível? Bem, não está claro. Posso interpretar como uma oportunidade perdida. É possível entender as pessoas, mas do ponto de vista do que nos é necessário implementar este projeto aqui hoje, é o que temos que fazer. Agir da maneira que é necessário agir, e isso é absolutamente justificado, calculado matematicamente, pontos de vista, feito com boas intenções de diferentes maneiras e perspectivas. Nós terminar em 3 anos em aproximadamente 40 milhões de dólares. Havia um plano claro, uma compreensão, era uma previsão. Mas você já disse isso hoje, que o projeto na época era menos abrangente. Naquela época não havia Covid, naquela época não havia SVO. Agora a situação mudou. O projeto ficou um pouco mais caro, se prolongou e demorou mais. Além disso, existem todos os objetivos, dados e materiais no site. Eles podem nem ser procurados ainda em suporte. A mapa rodoviário mostra dinheiro sendo arrecadado. Quanto arrecadado, há absolutamente todos os materiais. Há materiais em vídeo com Dmitry Alexandrovich, onde Dmitry diz que há dinheiro suficiente projeto e nós não estamos interrompendo o financiamento. Agora não é vantajoso. Ou seja, agora simplesmente o dinheiro que entra
Hoje em dia, muitas coisas que antes tinham um significado mais profundo se transformam em algo comercial, perdendo seu valor original e se tornando apenas mais um produto no mercado. Aumentam o valor comercial, as empresas estão muito bem, todo o equipamento que agora está sendo adquirido para eventos extremamente vantajosos. Peço desculpas novamente por estarmos outra vez, rompemos no ar e interrompemos este interessante podcast, mas eu pensei uma coisa, como deixamos este vídeo sem sorteio de alguma maneira, vamos realizá-lo? Recentemente em Nova ocorreu conselho, quando mostraram o primeiro protótipo do dirigível, pensavam, o que haverá nele? Mas ainda não conseguiram inventar um nome. Vamos escolher um nome para o mais interessante, eu vou sortear um presente. Claro, o HUD exclusivo com o dirigível. Deixe seus comentários abaixo deste podcast, por gentileza, e já na próxima gravação eu anunciarei o vencedor em breve. Desejo a você boa assistir. Mas parece que o próprio Dmitry Alexandrovich, o próprio Sovelmash, não é necessário gastar com eles agora, neste momento. Eles vão para o orçamento. Não, é preciso gastar, claro. Quanto mais cedo chegar logo, agora, Dmitry Alexandrovich, quanto mais gastar. E exatamente qual é o benefício específico para os investidores? Apenas aquele que chegou primeiro e colocou lá um monte de dinheiro, sabe o que tem? Uma enorme quantidade de ações caras, não baratas, que agora... Ele esperou 7 anos. Eles não têm esse custo por... Mas ele esperou 7 anos, compreensível. É uma grande diferença. Agora é muito vantajoso entrar, porque você, no próximo ano, você venderá as ações da empresa, você entra por um período muito curto, entende? Isso é bom todo. Aqui está a situação agora, quando o PKTB está sendo lançado. Isso, a situação mais única, a mais incrível do mercado, realmente. Porque, mais uma vez, eu digo, em primeiro lugar, Sovelmash investe dinheiro nas direções mais promissoras agora, equipamento adicionalmente específico no qual ele fará algo que trará um lucro imediato bom e significativo, ele entende necessário agora. Fórum Técnico Militar, mais uma vez, no qual a Sovelmash estava Sovelmash de forma clara, em resposta a esse hater. Entrou recentemente no topo de suas tecnologias e lá há empresas que são realmente muito legais. E como investidor disse, como você imagina isso exatamente, especificamente falando, disseram para Kalashnikov, mova-se aqui, vamos fornecer Sovelmash. Isso é impossível. Lá havia muitas empresas muito legais. E ainda assim no top 10, vários desenvolvimentos da Sovelmash foram novamente incluídos, isso realmente diz algo. Então, a Sovelmash simplesmente e evidentemente após tais coisas tem contatos sérios. Recebemos os OS operamos. Dedicamos à atividade comercial. Eu ouço como já os investidores comentam quando o financiamento será encerrado. Eu não entendo os investidores. Eu não entendo pessoas que querem fechar agora o financiamento. Por quê, por favor? Bem, isso não é bem vantajoso. Por quê? Porque não vamos comprar equipamento para algumas coisas e talvez mais algumas coisas adicionais. Vamos ficar parados tempo? Não ficaremos parados. Caso, mas definitivamente ganharemos condicionalmente no próximo ano, ou aproximadamente 100 milhões de dólares, ou aproximadamente 500, entende? Mas isso depende não de quanto tempo levará para o financiamento não ser fechado. Isso realmente depende de quanto dinheiro vai realmente chegar. Claro, se agora, hipoteticamente falando, como por exemplo, uma pessoa chegar com milhões, 10, então não será necessário mais dinheiro adicional. Nós fecharemos o financiamento amanhã. Dmitry Alexandrovich dirá, tudo bem, ok? Será mais fácil nós... Por que precisamos trabalhar tanto, trabalhar menos? Não vamos comprar agora. Lá tem equipamento adicional, mais algum detalhe, alguma coisa. Já temos neste momento o dinheiro para começar. Fechamos o financiamento. As pessoas vão receber as ações mais rápido. Não, por favor, não conseguirão mais rápido. Transformação daquilo que nós fecharemos o financiamento não será mais rápido. Ou seja, temos um caminho definido, precisamos obter agora os documentos sobre isso. Que não somos um objeto de construção. Colocar o edifício em operação, adicionalmente comprar o terreno, sob ele iniciar a transformação em sociedade anônima, sociedade, fazer a emissão de valores mobiliários de forma adequada, e isso definitivamente acontecerá. Não importa se o financiamento será encerrado um mês antes ou um mês depois, mas o valor das suas ações vai depender significativamente, depende muito do tipo de equipamento que chegará. A Sovelmash, isso é desproporcional. Quantos investidores virão? Sovelmash adicionaram $1 milhão. Condicionalmente ficou mais caro em 1 milhão. Não, ficou cerca de 100 milhões mais caro. Isso é bom agora. Os velhinhos novos estão entrando, é muito vantajoso. Vão dizer que você promete 7,5 mil de lucro. Sim, eu realmente acho isso. Eu não estaria aqui se não pensasse assim.
Eu garanto que isso será assim? Sim, claro que não. Pode acontecer qualquer coisa. Estou entendendo corretamente que você não queria que o financiamento fosse fechado, mas para isso, tudo está em andamento. Conclusão lógica está perto. Na verdade, são realmente duas normais que são, de fato, efetivamente paralelas. Dois lados, Sergei Shevchenko. Não são dois lados, é um lado só. Na verdade, realmente, de fato, na verdade, e são realmente duas linhas paralelas. Ações que vão em uma única direção, na verdade. Apenas é preciso falar mais sobre isso, então. Não faz sentido, de maneira alguma, encerrar o financiamento agora. Quanto mais conseguirmos atrair agora, isso, neste trecho, é possível. Na progressão geométrica, nós vamos ganhar. Sim, porque tudo é muito maior. A avaliação da empresa no próximo ano, por causa disso, na realidade, será simplesmente muito maior. Mas, com esse dinheiro, se nós formos, adicionalmente também, atrair, gastar menos e devolver, o jogo mais, nós vamos encerrar mais cedo. Ou seja, essas coisas não se contradizem, eles simplesmente soam uma forma que não é necessário fechar. Financiamento, mas queremos fechá-lo mais rapidamente. Identidade. Não é uma distribuição de personalidade? Tudo bem, se isso for esclarecido de forma clara e completamente... Na verdade, o marketing de tais coisas não gosta de economizar recursos. Isso ocorre muitas vezes verificado, assim que você começa a economizar no marketing, realmente, de fato, todo o projeto se torna mais caro porque que se atrai menos dinheiro, os prazos se alongam e assim por diante. Mas nesta situação, quando Dmitry Alexandrovich Duinov nos já disse que recursos para o lançamento pelo KTB, sim, e tudo o que está sendo transmitido agora para a Sovelmesh vai apenas para o nosso fundo de ouro. Há a possibilidade de tentar economizar agora e um pouco mais. Transmitir para a Sovelmesh, esforçando-se para que aqueles investidores que estão entrando agora, eles ajudaram o máximo que puderam, mais rápido transferir mais dinheiro para a Sovelmesh, no momento do fechamento do financiamento. Aliás, mais uma alavanca de ajuda. Isso é o que, graças à abertura e ao lançamento do novo projeto Dirigíveis de Nova Geração, muitas despesas que são duplicados em um e no outro projeto, agora simplesmente transferido para a carteira Dirigíveis. Atualmente, ou seja, fale um pouco mais detalhadamente sobre isso. Em que nível exatamente está nosso pré-lançamento atualmente agora? Nos informe, por favor, atualmente. Conte-me, por favor, quanto dinheiro conseguiu economizar. Sovelmash, por abertura de dirigíveis. Aqui é necessário simplesmente confiar na contabilidade. Eu não tenho relação com ela, mas pelas minhas estimativas, o que aproximadamente já foram mais $100 mil para a Sovelmash. De quais despesas importantes conseguimos nos livrar? Eu não sei exatamente em que lugar isso está agora, atualmente, ou talvez precisamente... Há um plano definido. Transferir funcionários adicionais do Solar Group para salários em outro projeto, especificamente para que mais uma vez mais dinheiro fosse para a Sovelmesh. Eu sei que os percentuais são determinados. Impressionantes investimentos no dirigível são transferidos também. Em que estado isso está agora? O que não se sabe como isso pode ser realizado. Bem, o projeto tem 2 meses. Lá tudo está, na verdade, apenas começando agora. Os caras estão fazendo um grande trabalho, por isso o projeto Dirigíveis, você levantou a questão certa agora, ele exatamente agora, há 2 meses atrás, lançaram exatamente para que o máximo possível fechar mais rapidamente o financiamento da Sovelmesh, sim, economizar, porque devido à manutenção da conta pessoal, o dinheiro é transferido com a Sovelmesh no projeto de um projeto em outro projeto, os recursos adicionais chegam e transferem os funcionários para salários lá, ou seja, reduzem as despesas que eram no projeto com a Sovelmesh. Isso é muito legal, isso é muito oportuno. O champanhe pode ser aberto já agora. No dia 16 de novembro acontecerá no Noso. No dia 16 de novembro haverá uma reunião de prestação de contas em Moscovo, onde feita a apresentação aos investidores do projeto. Todos estão agora absolutamente e completamente determinados a que isso seja a abertura da empresa. Como o futuro mostrará, veremos. Aqui, por favor, haters, podem se esbaldar com isso? É verdade. Por isso, podemos ser criticados. Na verdade, não sabemos se conseguiremos abrir a empresa até essa data ou não. Existem razões objetivas. Atualmente, estamos passando por verificações governamentais. E possivelmente teremos que corrigir novamente algumas falhas. Que eles realmente encontram em lugares tão inesperados. Sim, isso existe. Como diz Dmitry Alexandrovich, a empresa só se torna melhor com isso. Esta é uma boa propaganda da empresa. De fato, é por isso que realmente queremos tentar realmente convidar o menor número possível de estrelas que de fato certamente merecem isso agora. No ano passado,
realmente vieram para um evento desse tipo, às custas da Solar Group, pessoas que mereciam, que atraem milhões de dólares para o projeto no exterior. Não sabemos o que pode ocorrer aqui, na Indonésia amanhã ou em outro lugar. Mais países fortes no projeto, maior a confiança de que tudo ficará bem. Neste ano, decidimos nos afastar disso e fazer o mínimo de gastos possível para o evento. Quem vier, virá. Cheguem a Elcom por conta própria. Sim, com certeza em Elcom. Por isso é difícil dizer quem virá. Estamos também ansiosos para o lançamento do projeto Dirigíveis de Nova Geração. Você continuará tão envolvido no novo projeto quanto estava no antigo. Você permanecerá em contato. Essa é uma pergunta muito boa. Eu realmente gostaria de participar de todos os projetos nos quais a Solar Group me der a oportunidade de participar. Estamos ansiosos pelo lançamento do Special Mesh no próximo ano. Aguardamos outros projetos da Solar Group. O projeto dos dirigíveis é de fato muito interessante. Foi muito inesperado que, entre os investidores na Rússia, inclusive muitos daqueles que não se juntaram à Solmesh, mas que observam e conhecem a equipe da Solar Group, por exemplo, conversaram, disseram: "Nossa, vocês estão falando sério?" E na abertura, você teve um representante do NAMI nesta primeira conferência, por gentileza. Eles realmente vão mesmo fazer uma gôndola sob a marca Aurus e vai ser dourada de verdade. É verdade. E como posso participar? É verdade. Quando as pessoas começam a perceber que os primeiros GNL não precisam ser construídos agora, pois já estão disponíveis. Já é possível começar a trabalhar sem partir do zero, pois já existem tecidos desenvolvidos, materiais interessantes que, digamos, não existem no mundo, mas estão na Rússia. Assim se formou. As pessoas ficam realmente empolgadas, dizem: "Uau, tudo se encaixou aqui." Vamos ver. Aqui o principal é que a saúde permita de forma saudável, porque entrei neste projeto com 15 quilos a menos, ou como dizer, 15 quilos a mais, e agora isso está me atrapalhando muito em termos de saúde e equilibrada. Eu acabo passando muito tempo no computador, às vezes até 16 horas por dia. E há vezes em que nos finais de semana eu nem consigo sair do computador. É difícil, isso pode, claro, afetar significativamente minha participação em projetos futuros, mas espero que não. Sim, quem te encontrar um substituto? Você vê sua mão direita, sua continuação? Quem pode ser o segundo Sergei Shevchev? Na verdade, temos muitos investidores e parceiros que, se desejarem, farão o que eu faço. Até melhor do que eu. Bem, temos pessoas muito interessantes. E no Clube dos 100 Fundadores, do projeto e dos 1000 primeiros fundadores, além de investidores e parceiros, existem pessoas realmente muito educadas e interessantes que simplesmente não têm vontade. Se esse desejo surgir neles, eles farão isso. Ou seja, o que eu faço é muito melhor. Eu te desejo um sistema nervoso forte, saúde e que você passe menos tempo sentado em frente ao computador. Afinal, caso contrário, eu vou começar a ir até você e fazer entrevistas para te distrair dessas coisas. Vamos passear por... Não vou dizer onde você mora, mas lá crescem pinheiros. Vou te entrevistar lá. A propósito, foram comentários engraçados que nós gravamos o vídeo de algum jeito apressado, sem roteiro. Bem, tente tirar 2 horas do dia de trabalho do Sergei Shevchenko, da vida dele. E eu vou olhar para você, vou aplaudir de pé. Se você conseguir fazer isso... É verdade, filmamos a toda velocidade. Depois eu assisti nossas gravações, eu nem tive tempo de me trocar, estava lá de calças. E eu estava sentada no quintal com um casaco porque o telefone não parava de tocar para a pessoa. Vês, nós acreditamos que o que importa é a informação que compartilhamos com as pessoas, e não como isso é apresentado, embora, na verdade, saibamos que não é bem assim. Portanto, agora nós te trouxemos para um belo estúdio para que você responda a perguntas e até mesmo sacrifique seu tempo de trabalho. Bem, dia de folga, isso é realmente muito incrivelmente ótimo. Queira muitos dias de folga, um bom salário e uma boa aposentadoria. Vamos nos ver agora mesmo, vamos nos comunicar um pouco. Eu tive que sair de Belgorod. Eu vivi 10 anos em Belgorod, fui para Moscovo, mas pela situação tive que ir embora agora, levar alguém. Estou em Moscovo com minha mãe e o cachorro, por isso agora vamos nos comunicar. Agora você está mais presente, mais próximo da equipe, vem mais frequentemente aos webinars, todos estão muito felizes. Vamos ver até onde eles realmente vão de verdade.
Paciência, Sucesso e Lucro. Sergei Shevchenko com Yulia Shuskina. Até logo a todos!